Como eu tinha dito no vídeo anterior, né, que eu gravei aí falando sobre os carros mais fortes possíveis, agora eu vou falar para vocês aqui sobre os carros com menor pitch possível, claro, cada um dentro do seu, e falando também de um mesclado entre peças comuns, épicas e raras. Vamos lá, primeiro carro aqui vocês podem ver de peças comuns. Só tem uma questão, no freio, o freio, assim como na força, ele também não tem influência nenhuma no pitch. Ele vai dar o valor mínimo de pitch, o valor máximo para baixo de pitch em todos os freios. Você pode colocar qualquer freio, sendo ele épico, raro ou comum, ele vai ser o mesmo valor lá, o máximo possível vai ser o mesmo. Então eu coloquei esse freio porque ele, entre os comuns, ele me dá mais aderência, então facilita melhor, ele é melhor do que o vácuo. Na engrenagem, as duas engrenagens te dão, baixam um pitch, né, no caso do comum, mas essa daqui baixa mais. A asa traseira, as duas asas traseiras comuns, elas não baixam pitch, então optei pela base porque ela te dá mais força e mais aero, né? A Lock-On, como todos já sabem, é a peça do jogo que mais baixa o pitch, né? Entre todas. Aqui, entre a compressor e essa peça aqui, né? Pip Point, ela é a que dá mais, baixa mais o pitch. E os motores podem ser tanto o De Bruyne quanto o De Stickler, cada um vai escolher o seu. O De Stickler, ele vai te dar mais força e o De Bruyne vai te dar mais aderência, mas a redução do pitch é a mesma, tá? No caso aqui, vamos para as peças raras. O freio, como eu já falei, não muda nada, mas o Minimax é melhor do que o Jack Lock. Eu acho que é Jack Lock, eu acho. Ou J-Lock. Enfim, é tão inútil que eu nem lembro lá qual o nome do freio. Não serve de nada. A Jet-Y, como já apareceu, ela talvez seja a melhor peça e mais acessível nas engrenagens, tanto para pitch baixo quanto para carro mais forte. A Lock Lord, que é a asa traseira, né, aqui mais baixa. Bullet, por quê? Por que Bullet? Porque a Bullet é mais forte. Ué, mas a gente tá falando de pitch? Sim, a gente tá falando de pitch. Só que a Big Beat é menos forte e as duas asas dianteiras raras não baixam pitch. Elas deixam esse serviço lá para Lock-On, que é comum, e aqui é só peças raras. A gente tem aí essa suspensão, Mantis, e o motor, os dois motores raros também não baixam o pitch, nenhum dos dois. Então a configuração ficaria essa. Se vocês perceberem, as peças raras e as comuns, elas conseguem ter, olha aqui, ó, mesmo pitch, ó, 274, 274. E a diferença entre o carro montado comum e o carro montado raro é a força, que o carro raro ele vai te dando mais força do que o carro comum. E aqui, entre os épicos, o mais baixo possível seria essa configuração. Como eu já falei, o freio não vai influenciar em nada no pitch, a mais o Extreme G, ele vai ter a maior aderência, então poderia te favorecer. E aqui a engrenagem é Running Bird, talvez seja essa pronúncia, não sei. Ela é o que te dá menor pitch. Typer R também, asa traseira, não tem influência aí no pitch, mas ela é a que te dá mais resultado de maneira geral. FX também não tem influência no pitch, no caso das raras, das épicas, mas é a que te dá mais aderência. A
Bunger é a suspensão que mais baixa do jogo, no caso aí o pitch, e o motor Blinker é o motor mais fraco, mas o que mais baixa o pitch no jogo. E aqui um carro mesclado, a gente tem aí a Minimax, GTY, Lock Lord, Lock 1, Manet, Mint, e eu optei aqui por colocar o The Stickler por causa da força. Mas aí você tem um pitch de 2 e 13, tá? Seria um carro mesclado com menor pitch entre raras e comuns. E aqui o carro que pode ter aí o menor pitch possível do jogo. O meu ainda não está no mínimo possível, né? Tá 1,63 pitch, mas com esse carro aqui já dá para virar na casa dos 1 segundo. 1 segundo, às vezes até menos. Porque o pitch, normalmente, essa aqui é um detalhe. Normalmente o pitch, ele fica entre 50 e 70, 0,50 e 0,70 segundos, né? No caso aí, centésimos, abaixo do que está aqui previsto. Então ele está 1,63. Esse motor aqui, esse modelo aqui de carro, ele consegue baixar aí até 0,72, foi o que eu consegui, o mínimo possível, tá? Fechamos aí então mais um vídeo agora falando sobre o pitch baixo e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, que montar aqui facilita para vocês, mas custa o meu tempo. Tamo junto.